proposta número 6, para que as contribuições oriundas do orçamento da educação e da saúde sejam aplicadas como reserva do FUNPREVI ou que deixem de constar no cálculo de despesa com o pessoal da PCRJ. Isso aqui tem uma questão importante. Pezão, ele foi processado no final do governo dele, porque ele não usava adequadamente, não cumpria o mínimo constitucional de 18% do orçamento da saúde. Então, assim, a Constituição obriga que os entes da federação ocupem 25% no mínimo do seu orçamento com educação e outros 18% no mínimo com saúde. O que o governo Eduardo Paes faz desde a Lei 5.300 de 2011? Ele criou uma tal de contribuição suplementar, que tecnicamente é o seguinte: contribuição suplementar eu tenho a minha contribuição do servidor e o governo tem a contribuição patronal dele, certo, Helena? Então, em tese, essas duas contribuições elas têm que ser suficientes para lá na frente honrar os compromissos que o Fundo de Previdência tem comigo. Entende? Então, se cria uma contribuição suplementar, é uma terceira contribuição, que é para quê? Para somar com, já que as contribuições ordinárias, que são a patronal e a do servidor, não são suficientes, se cria uma terceira contribuição que vai ser paga em nome do Ulisses, servidor ativo, para custear a minha aposentadoria lá na frente, porque eu identifiquei, através de cálculos matemáticos, que essa conta não vai fechar lá na frente. Está claro até aqui, Helena? Então, daí a contribuição suplementar. Essa Lei 5.300 usou essa contribuição suplementar. Por quê? Essa contribuição suplementar, como ela é uma contribuição paga sobre o servidor ativo, ela é, em tese, despesa com pessoal ativo. E o que é que diz a Constituição? A Constituição diz o seguinte: pode ser contabilizado no orçamento da educação e da saúde todas as despesas com pessoal ativo. Ou seja, a despesa com o salário do professor, a despesa da contribuição do professor, a despesa da contribuição suplementar do professor pode ser contabilizada no orçamento da educação para compor os 25% do mínimo constitucional. Entende, Helena? A mesma coisa com os profissionais de saúde. Aquilo que se gasta de contribuições no Fundo de Previdência com os profissionais de saúde pode ser contabilizado no mínimo constitucional de 18%. O que é que o governo Eduardo Paes faz? Criou essa contribuição suplementar, só que essa contribuição suplementar, em vez de ir para o fundo e ficar ali constituindo reserva para mais para frente ajudar a compor a minha aposentadoria, o que ele faz? Ele pega essa contribuição suplementar e paga a aposentadoria hoje, com essa contribuição suplementar. Entende? Quando quem deveria pagar essa aposentadoria hoje, o que falta é a prefeitura. Porque a prefeitura claro. É a garantidora dos benefícios do Fundo de Previdência. Então, se o Fundo de Previdência não tem dinheiro para pagar o aposentado hoje, por conta do tal déficit que eles criaram, quem tem que honrar isso é a prefeitura. Só que o que eles estão fazendo? Eles estão pegando parte das receitas, essa contribuição suplementar, por exemplo, é uma receita que deveria ficar ali rendendo para a gente, por exemplo, aplicar de crédito, aplicar empréstimo, porque senão não precisa ter fundo, entende, Helena? Não faz sentido nenhum ter um fundo se esse fundo não tem nenhuma receita para girar. Qual o sentido de ter um fundo se esse fundo não guarda nada? Né? Hoje, o que está acontecendo na prática é isso. Tudo que entra no fundo, inclusive essas receitas que deveriam servir uma coisa ardilosa, né? Sim, isso previsto na lei. Então, e aí qual é o mais grave disso, Helena? Ele está compondo, o prefeito Eduardo Paes, desde lá de trás, isso há muitos anos, está compondo o orçamento da saúde e educação com despesa de pagamento de aposentadoria, e isso é inconstitucional. A Constituição não autoriza que se contabilize despesa com aposentadoria no orçamento da educação e da saúde. E é isso que ele está fazendo. A partir do momento que ele pega a contribuição suplementar, se ele deturpa o sentido da contribuição suplementar, se ela não está sendo utilizada para abastecer o fundo no longo prazo, se ele está usando esse dinheiro hoje, ele está deturpando o sentido da contribuição suplementar,
que a contribuição suplementar está muito claro na lei. Ela só pode ser usada para garantir, para custear reserva técnica. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o artigo 2º da Lei 5.300, do projeto de capitalização do Previo, aquela lei aprovada em 2011. Ó, o importante é isso aqui, ó. A contribuição suplementar deste artigo será alocada na constituição de reservas técnicas destinada à cobertura do déficit atuarial do FUNPREVI. Aí a pergunta é a seguinte, ô Helena, se essa contribuição que deveria estar sendo utilizada para cobrir o déficit atuarial, se ela está sendo usada para pagar aposentado, quando é que esse déficit atuarial vai ser coberto? Nunca, né? Nunca. Nunca. Então, além uma deturpação, né? Completa. Prerrogativa. Você deturpa. Eu sei que tem que ser feito, você desvia. É um desvio. Isso aí eles abusam dessa, assim, o assunto é complexo. Ele tem características técnicas, né? Exatamente. Não é popular. E é uma coisa, é valor, né? Você tem que gostar, como dizia o médico, ser bom em matemática, e as pessoas não gostam. Mas, sim, olha, se a gente não... Mas nós somos a pedra no calcanhar e nós somos o pesadelo daqueles que querem nos tirar o sono. Mas tem que fazer até uma auditoria, olha. Eu sugiro que não, se pense aí numa auditoria, né? Isso aqui, não tenha dúvida de que isso aqui é uma providência que a gente vai tomar muito rapidamente, né? Ministério Público Federal, enfim, a gente vai onde tiver que ir para interromper isso. Ou então o seguinte, se ele quiser usar esse dinheiro para pagar aposentado, tudo bem, ele usa esse dinheiro para pagar aposentado, mas então não contabiliza no mínimo que ele está gastando da educação, dos 25%. Aqui só pode ser calça de veludo ou bumbum de fora. Entende, Helena? Ele não pode fazer a mesma coisa, as duas coisas ao mesmo tempo. Ou essa verba, ela é uma contribuição suplementar para servidor ativo, uma despesa de servidor ativo, e aí pode contabilizar, ou então essa é uma verba que está pagando aposentado e ele não pode contabilizar. Então ele vai ter que pagar, vai pagar essa diferença, vai ter que pagar no salário do professor que está na ativa.